Olá a todos, me chamo Rosaldo Bonet, sou do Instituto Escola de Compasso e hoje nós teremos como tema principal e como foco desse webinário um assunto hermético. E qual que é o tema desse assunto? Qual que é o tema desse webinário? É o Kybalion, os 7 princípios herméticos e a maçonaria. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, nós precisamos entender um pouco da onde que veio a origem do Kybalion, da onde que veio a origem desse hermetismo, para que a gente possa, além de contextualizar todo o webinário, né, nós possamos dar prosseguimento e dar um maior entendimento para vocês que estão assistindo agora esse webinário, de forma que vocês consigam entender e entrar nesse mundo, entrar nessa nova atmosfera chamada hermetismo. Bom, então vamos lá, sem muita enrolação, sem muitas churumelas, vamos dar início ao nosso webinário de forma bem prática, de forma bem explicada, né, para que vocês possam usufruir o máximo dessas informações e desse tema que é encantador, que é um dos temas mais interessantes da filosofia hermética e que faz parte, na realidade, de todas as nossas leis universais, de todos os nossos princípios e que, com certeza, nós sairemos daqui um pouco mais transformados. Eu sempre digo que toda vez que a gente lê o Kybalion, nós temos que ler, na realidade, 2, 3, 4 vezes, porque cada vez que nós lemos esse livro, cada vez que nós relemos esses princípios herméticos, nós, na realidade, temos outras visões e outras percepções. Então, de tempos em tempos, eu sempre aconselho que nós estarmos relendo, estarmos revisando essa literatura. Por quê? Porque sempre há algo novo, sempre há algo mais relevante para fomentar mais o nosso entendimento, para dar mais um upgrade no nosso entendimento em relação aos 7 princípios herméticos. Mas o Kybalion, na realidade, ele é um livro escrito em 1908, através da York Publication, e foi publicado sob o pseudônimo dos 3 iniciados. Do que ele trata? Na realidade, ele trata de um conhecimento muito antigo, um conhecimento muito anterior, proveniente de um grande mestre, de um grande filósofo, um grande teósofo, um médico, exerceu várias profissões e de uma intelectualidade, conforme os relatos da época, muito grande. Tanto é que essa pessoa, na qual eu já vou falar o nome, ele era consultado por diversos outros iniciados, por diversos outros mestres que iam até o Egito procurar e se aprofundar nos conhecimentos na qual ele tinha essa sabedoria, na qual ele ensinava sem contraposição. Por quê? Porque era um dos princípios dele ensinar para o maior número de pessoas, para que esse conhecimento não se perdesse no decorrer do tempo, como muitos outros conhecimentos acabaram se perdendo. Esse grande mestre, esse grande iniciado, essa grande luz da sabedoria, chamava-se Hermes Trismegisto. E quem foi Hermes Trismegisto? Ele foi, como eu falei para vocês, um filósofo, um teólogo, um médium, que viveu entre 2500 a.C. até mais ou menos 1500 a.C. Não há uma data exata, não há uma data própria, né? Por quê? Porque na época muita coisa era de forma oral, muita oralidade se transformava em lendas. Então não tem um manuscrito com 100% que seja uma prova 100% que esteja ali citado que a real existência desse Hermes Trismegisto. Ninguém sabe se ele foi uma pessoa, se foi várias pessoas, o que quer que seja. Mas o fato é que Hermes Trismegisto viveu ao longo desse período, e muitos até dizem que ele é do período abrâmico, até ele que passou muito dos seus conhecimentos para Abraão. Não só para Abraão, mas muitos outros filósofos contemporâneos da Grécia Antiga, muitos outros filósofos acabaram, de alguma forma, assimilando muito desse conhecimento,
assimilando muito dessa filosofia que ele passou não só aos seus iniciados, que eram da Índia, que eram da China, da Europa, de todos os cantos do mundo, que iam até o Egito para absorver essa sabedoria dele, absorver esses ensinamentos, né? Então, o filósofo, ele inspirou não só pessoas anônimas, né, iniciados anônimos, mas também pessoas relevantes que até hoje têm um nome presente na nossa literatura, na nossa filosofia, como Sócrates, como Platão, como Aristóteles e como muitos outros que foram lá e beberam dessa fonte de sabedoria chamado Hermetismo através de Hermes Trismegisto. Ora, mas o que é o hermetismo? Se eu pudesse resumir o hermetismo de forma bem breve, de forma bem sucinta, eu diria que ele provém do latim medieval, que é hermeticum. Ele vem de hermeticum, proveniente de Hermes. Ora, são sistemas filosóficos, teológicos e alquimistas, né, que se autocomplementam, têm uma conectividade e que sempre buscam levar o homem ao todo. Com isso, tá, eles tentam engrandecer, lapidar a pedra bruta humana, lapidar a pedra bruta de cada pessoa, para quê? Para que elas se tornem pessoas, para que se tornem pessoas melhores, para que se tornem pessoas mais profícuas na sociedade, para que agreguem valor não só a nós mesmos, mas ao todo, a uma sociedade, às pessoas, em resumo, à nossa humanidade. Então, esse hermetismo, ele está embasado na realidade em três aspectos, em três pilares: na matéria, na mente e no espírito. Anotem aí esses três aspectos, porque é muito interessante, nós vamos falar muito deles ao longo desse nosso webinário. Nós iremos falar muito de matéria, do mental e do espiritual ao longo dessa nossa conversa. Então é por isso que eu quero que vocês anotem esses três aspectos, para que vocês vão poder entender tudo isso. Mas voltando um pouco mais, então o hermetismo, na realidade, como nós percebemos, ele proveio do nome Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto também, ele foi endeusado em algumas culturas, como na cultura egípcia, através do deus Tote, e na cultura grega, através do deus Hermes. Ora, além de tudo isso, consta que ele escreveu 46 livros, ou mais, né? Livros referentes à medicina, à filosofia, ao hermetismo e os mais variados assuntos, porque, como eu falei para vocês, ele era conhecido como Trismegisto, 3 vezes grande, o mestre dos mestres. Então, tudo consta e tudo indica que ele era uma unanimidade em termos de pessoa, em termos de conhecimento, sabedoria, e sua fama se espalhava nos 4 cantos do mundo. Além do livro do Kybalion, ele também escreveu Corpus Hermeticum, na realidade ele não escreveu, foram inspirados nele, né? Porque essas obras só começaram a aparecer a partir dos primeiros séculos da era cristã. Então, livros como o Corpus Hermeticum, como a Tábua de Esmeraldas e até alguns escritores, até alguns historiadores remetem a ele o livro dos mortos do Antigo Egito. Então vocês vejam só a importância dessa pessoa, desse ser, né, que muitas vezes a gente não sabe ao certo, como eu falei para vocês, se foi uma pessoa, se foi uma geração de pessoas que usavam desse título, de repente não era nem um nome, né, era até um próprio título de Hermes Trismegisto. Bom, dito isso, vamos falar agora um pouco sobre esses 7 princípios herméticos. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, o intuito dessa palestra é nós conversarmos, nós abordarmos os 7 princípios herméticos, a sua relação com o corpo hermético como um todo e dar algumas pinceladas em relação à maçonaria. Bom, os 7 princípios herméticos eu vou passar de forma resumida primeiramente e depois nós vamos abordar um a um. Tá? Quais são eles? O mentalismo, o princípio da correspondência, o princípio da vibração, o princípio do ritmo, o princípio da polaridade, o princípio da causa e efeito e o princípio do gênero. Então,
Vejam só, são 7 princípios herméticos, na qual agora nós vamos começar a trabalhar um a um, para que eu possa dar uma ideia, dar uma pincelada, uma resumida em relação a eles, para que vocês possam ter um pouco mais de entendimento nesse tema em relação a essa abordagem. Bom, então iniciamos com o primeiro, que é o princípio do mentalismo. O que ele nos diz? O que ele nos fala? O todo é mente, o universo é mental. Ora, gente, quando nós falamos que o todo é mente e que o universo é mental, nós não podemos pensar no universo da maneira como nós pensamos, como um único universo, como esse universo na qual nós habitamos. Porque o todo, esse princípio gerador, essa grande força que deu origem a tudo, ele deu origem através da sua mentalização. Primeiro, o universo nasceu na mente desse princípio gerador, nasceu na imaginação dele, para depois ele, através do verbo, através da luz, ele começar ele deu a chama inicial, né, o Fiat Lux, que muitos gostam de usar esse termo, para que ele começasse a se expandir. Só que tem um detalhe, tá? O todo, ele pode criar infinitos universos. Esse todo mental, ele não está restrito somente ao nosso universo. Ele pode criar os mais variados universos, os mais infinitos universos. Por quê? Porque ele é o princípio. Ele é a origem de todas as coisas. Ele é a origem do nosso universo e dos outros universos que muitas vezes nós nem conhecemos ainda. Nós nem imaginamos que existam. E nós vamos ver ao longo desses princípios que isso é um fato real, que isso é um fato que nós temos que ter essa capacidade de imaginar que nós não somos apenas esse nosso universo conhecido, esse nosso universo físico, né? Porque dentro de todos esses universos existem os próprios universos na qual nós criamos em nossas mentes, porque como nós fazemos parte do todo, nós somos também seres mentais. Nós primeiro imaginamos as soluções, nós imaginamos as cores, nós imaginamos as palavras, através do quê? Não de outras ferramentas, mas através da nossa principal ferramenta, que é a nossa mente. Ora, sem isso, nós não criaríamos as diversas tecnologias, nós não criaríamos as diversas ferramentas, os diversos aprimoramentos na qual a sociedade, nós enquanto seres humanos, nós passamos a ter, né? E a mesma coisa é com esse princípio gerador. Ele primeiro, ele cria no seu mental, no seu... não vou nem falar espiritual porque é algo que muito mais incompreensível, muito mais impalpável em termos de racionalidade, né? Porque como ele é o todo, é até difícil de imaginar o que é essa força, o que é esse princípio inicial, esse princípio gerador de tudo e de todos, e que através da sua mente, através da sua mentalização, criou não só o nosso universo, como todos os outros universos. Ele é algo muito mais abrangente, ele é algo muito mais que está fora, muitas vezes, da nossa capacidade de imaginar. Ele é, além de tudo, uma onipotência, uma onisciência, uma única força na qual a nossa compreensão humana é difícil de a gente conseguir compreender todos esses universos na qual ele criou e como é que ele através da mentalização, através da mente, né, que é algo muito abstrato, ele conseguiu criar, por exemplo, a nossa Via Láctea, o nosso planeta, todas essas galáxias que orbitam nesse universo até então conhecido. Mas a gente tem que pensar, nós temos que raciocinar que existem muitos outros universos. E é sobre isso que agora que eu falarei um pouco. Por quê? Porque isso abrange o princípio da correspondência. E o que o princípio da correspondência nos fala? Que o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Ora, peguem esse princípio da correspondência e juntem com o princípio do mentalismo. Se o todo tem a capacidade de criar diversos universos, infinitos universos, é evidente que esses universos eles serão similares, eles serão iguais. Então, o que está em cima
a matéria é a mesma que o mental. O mental é o mesmo que o espiritual. Então, vejam só que existe uma certa hierarquia da matéria, né? Então, a matéria, a hierarquia mais grosseira, a mais básica de todas, é a hierarquia material, que é esse nosso universo, essa nossa dimensão na qual tudo é palpável. Nós não conseguimos imaginar nada que não seja palpável, a não ser através da nossa mente, da nossa mente geradora, da nossa mente criacionista, que daí nós conseguimos transformar o imaginário no palpável. Mas percebam que o que esse princípio ele nos relata? Ele nos relata que o que está em cima como o que está embaixo. Então, existem infinitos outros universos, muitas vezes já relatados nas mais diversas religiões, nas mais diversas seitas, que dizem que existem muitas dimensões. Na casa do meu pai há muitas moradas, já dizia Jesus Cristo. Por quê? Porque ele bebeu da fonte hermética também, lá nos essênios, lá nos seus estudos durante a juventude. Então Jesus Cristo era um grande guia desse conhecimento. E esse conhecimento muitas vezes era transmitido através das parábolas, através de alegorias, assim como Hermes Trismegisto transmitiu esse conhecimento através de uma oralidade, nunca era escrito. Ora, quando a gente fala que na casa do meu pai há muitas moradas, nada mais é do que o princípio da correspondência, nada mais é do que a similaridade de todos esses universos, do nosso universo material, com os nossos universos mentais, com as nossas outras dimensões, porque podem existir, a gente ainda não consegue provar, mas existem outras dimensões físicas, imateriais, espirituais. Porque percebam que o próprio Espiritismo, ele nos relata o quê? Ele nos relata que, que existe o mundo dos vivos e os diversos mundos hierárquicos dos mortos, onde as pessoas vão evoluindo até, enfim, se juntarem à luz, até se tornarem espíritos de luz. E esses mundos, eles são muito similares, eles são muito parecidos. Eles têm uma correspondência entre eles, eles têm uma ligação, uma conexão, é uma espécie de uma matrix. Então, começa a se tornar palpável, tá? A partir dessa nossa amplitude da imaginação, a partir do momento que a gente quebra alguns dogmas, muitas vezes que nos foi ensinado pelas crenças religiosas, pelas nossas religiões primordiais, né, na qual o mundo é só esse na qual nós vivemos, na qual nós somos o mundo. Ora, realmente nós somos um mundo dentro de vários outros mundos. Nós somos o mundo material, que está dentro do mundo mental, que está dentro do mundo espiritual e que está dentro de uma hierarquia de várias outras dimensões que muitas vezes a gente nem sabe e nem consegue imaginar que existam essas outras dimensões. Talvez a quarta, a quinta, a sexta dimensão, e nós não temos nem essa percepção ainda. A própria ciência sempre tem buscado provar, através de cálculos, através de teorias, esses diversos mundos, esses diversos universos. Mas o fato é que essas pessoas, esses iniciados primordiais, esses seguidores de Hermes Trismegisto, eles já usavam esses princípios, essas leis universais lá atrás, pelo menos há 2500 anos antes de Cristo, né? E de alguma forma eles já tinham um conhecimento superior, um conhecimento que mesmo após séculos é que nós começamos a criar, a comprovar esse conhecimento, essa sabedoria passada de geração em geração, de forma oral e depois assimilada por muitos cientistas, pela própria física, pela própria química, pela própria matemática, de que são provas da verdade. E com isso os próximos 3 princípios, eles são mais palpáveis, eles são mais reais, eles estão mais diretamente ligados com o nosso dia a dia. Então fica até mais fácil de assimilar, porque os dois primeiros princípios, eles são muito intangíveis, eles são muito abstratos. Então muitas vezes é difícil de nós concebermos, de nós imaginarmos esses 2 primeiros princípios. Mas a partir de agora nós iniciaremos os princípios mais reais, mais palpáveis.
Tá, e começaremos com o princípio da vibração. O que nos diz o princípio da vibração? Nada está parado, tudo se movimenta, tudo vibra. Ora, se a gente for fazer uma acepção da vibração, o que é a vibração no nosso dia a dia? São as ondas de rádio, são os átomos, as moléculas, que estão em constante movimento e nunca estão parados. O nosso próprio universo, apesar de parecer que ele está parado, flutuando em algum canto dessas enormes galáxias, né? A própria Via Láctea, ela está em constante movimento, ela está se movimentando com a expansão do universo, com a expansão do Big Bang, com a expansão do universo do Gênesis, né? Então, com isso, nós, enquanto seres humanos, dentro desse contexto molecular, desse contexto atômico, nós estamos em constante movimentação. Parece que não, mas você vai dizer, claro, os nossos órgãos estão em constante movimentação. Mas entra na nossa mente, os nossos neurônios, mesmo dormindo, eles estão lá trabalhando, eles estão lá acelerados, trabalhando, talvez um pouco mais lentamente, talvez um pouco mais rápido, mas essa é a vibração que a gente pode comparar com as ondas de rádio. Mesmo que a gente não veja, mas existe lá o princípio da vibração nas ondas de rádio, no UHF da televisão, na internet 3G, 4G, 5G, tudo é vibracional, tudo depende da ativação de moléculas, de átomos, de uma matéria essencial que permite com que nós nos comuniquemos, com que nós até possamos viver, porque quem seríamos de nós sem os átomos, sem as moléculas, sem as células, né? E quanto mais elevada for esse grau vibracional, mais elevado é a transmutação de nós enquanto matéria para mental e para o espiritual. Então, o nível mais básico, como eu falei para vocês, que é o material, ele vai ter uma vibração um pouco mais lenta. Então, enquanto mais a gente nos elevarmos em termos de mente, em termos de espírito, mais alta será essa vibração. É como aquelas ondas curtas, aquelas ondas longas, né? Se a gente fosse grosseiramente comparar em relação ao nosso dia a dia, ao nosso conhecimento de física, de química. Então nós podemos dizer que a vibração nada mais é do que o todo presente dentro de nós. Porque cada célula, cada molécula faz parte de um pequeno universo. Ou seja, nós somos um microcosmo, um micro-universo dentro de um universo que está dentro de grandes universos que está dentro do todo. E esse todo está em constante vibração. E quando a gente acerta a nossa vibração, quando a gente conecta a nossa vibração com o todo, nós nos elevamos um pouco mais em termos de mentalidade, em termos mental e em termos espiritual. Bom, dito isso, nós podemos passar para o princípio do ritmo. O que nos diz o princípio do ritmo? Tudo flui para fora e para dentro, tudo tem marés, todas as coisas se levantam e caem. A oscilação do pêndulo se manifesta em tudo, a medida da oscilação da direita é a mesma da esquerda, o ritmo compensa. Grosseiramente, a gente poderia comparar o princípio do ritmo com o nosso relógio pêndulo dos nossos avós, o relógio cuco dos nossos avós, dos nossos bisavós, aqueles relógios de carrilhão que existem, e até o fluxo das marés, a maré crescente, a maré decrescente e assim por diante. Por quê? Porque eles têm uma oscilação. Vamos pegar o relógio cuco, que é mais fácil a gente perceber a história, porque o relógio cuco que ele tem um pêndulo que ele vai da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, e com isso ele nos produz a ideia de tempo, as dimensões temporais, o controle do nosso tempo. Claro que hoje existem relógios muito mais avançados que na época dos nossos avós era o que se tinha para poder controlar o tempo, para poder demarcar o tempo. Então nessa oscilação ele tem uma medida de oscilação. Ele não pode nem muito para a esquerda e nem um pouco para a direita. Ele tem que sempre estar a mesma oscilação da esquerda tem que ser a da direita e assim por diante. Só que quando o cuco estava fora de nível, o que acontecia? O
o relógio costumava ou atrasar ou adiantar. Só que o relógio bom é aquele que nem atrasa e que nem adianta, é que ele está dentro do seu ritmo correto, que ele está dentro do seu ritmo compensatório, né? Por quê? Porque a partir do momento que ele vai mais para um lado, a oscilação do pêndulo entra numa forma de desregulamentação. E a mesma coisa, como outro exemplo prático, é o nosso coração. O nosso coração ele tem um ritmo próprio de batida. Ele não pode bater nem muito forte, nem muito lento, porque isso ocasionará problemas, problemas de saúde para nós, que ou sofreremos de taquicardia, ou sofreremos de um coração mais lento, mas de alguma forma acabar acarretando problemas no funcionamento até de outros órgãos, como problemas circulatórios, como problemas nos rins, nos pulmões, etc, etc, etc. Então, esse princípio do ritmo, ele é uma lei universal também, assim como o princípio da vibração é uma lei universal, o princípio do ritmo também, porque todo o universo, toda essa extensão, toda essa mentalização do todo, ele está ligado diretamente e indiretamente ao ritmo. O planeta Terra ele tem na sua circunvolução, na sua rotação, no seu próprio eixo, um ritmo próprio. Assim como a Via Láctea, a nossa galáxia aqui, ela tem um ritmo na qual ela vai se deslocando, porque se ela for muito rápido, a vida acaba. Se ela for muito devagar, também a vida também acaba de qualquer maneira. Então, tudo tem o seu ritmo, tudo tem a sua oscilação. A mesma coisa é com o nosso espírito, com a nossa mente, porque a partir do momento que nós mentalizamos, que nós colocamos as forças vibracionais, as nossas forças mentais, o nosso desejo espiritual de acender a luz, nós temos que estabelecer o nosso ritmo de conexão com a mente, de conexão com o espírito, para que a gente possa ao nos unirmos ao todo, ao lapidar a nossa pedra bruta, fazer de forma constante, evolutiva e progressista. Sem isso, nós não sairemos do mesmo lugar. Uma coisa interessante é que, junto com esse próximo princípio que eu vou falar agora, que é o princípio da polaridade, o princípio da vibração, do ritmo, da polaridade, eles são regulamentados por uma outra lei muito importante, que é a lei do equilíbrio, que é uma lei que vai regulamentar essa relação de forças díspares, né? de forças oscilantes e da vibração. Por quê? Porque se não houver o equilíbrio entre a nossa matéria, entre a nossa mente e o nosso espírito, nós entraremos para muitos, em parafuso, em depressão. A mesma coisa são com as leis universais. Elas são regidas por constante força de puxo e repuxo. Então, se você vai mais para um lado, automaticamente a lei do equilíbrio permite que você retorne para um ponto mais ou menos, nem muito para a esquerda, nem muito para a direita. É aquela coisa dos extremos, né? Porque a gente vai perceber que os extremos, na realidade, são um só. Mas o que nos diz a polaridade, o princípio da polaridade? Tudo é duplo. Tudo tem polos, tudo tem seu oposto, o igual e o desigual são a mesma coisa. Opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Anotem aí isso que eu acabei de falar para vocês. Opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Ora, quando eu falo que quando eu pedi para vocês anotarem que que os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus, é por quê? Porque vamos pegar um caso bem prático, bem simples, que é o caso da luz. O que é a escuridão? A escuridão é a ausência de luz. Mas na realidade é a mesma coisa. Tá? O que vai variar é o grau de intensidade da luz. Digamos que você instale na sua casa, numa peça da sua casa, no quarto, na sala, aquele aparelhinho chamado dimmer. O que o dimmer faz? Ele vai regular a intensidade da luz, o grau dessa luz. Então, quando um dia que você está mais cansado, que você quer descansar a visão, você vai lá e regula para uma luz não tão forte, não tão intensa. O dia que você precisa fazer uma leitura, que você precisa de uma luz um pouco mais intensa, você vai regular lá para a luz
mais forte para você não cansar os teus olhos de ler e de forçar os teus olhos de ler numa luz mais fraca. E quando você quer dormir, você vai apagar a luz totalmente. Então, essa ausência de luz, tá, ela vai variar conforme um grau de intensidade. A mesma coisa é com a temperatura, a mesma coisa é com as energias positivas e negativas, e mesmo no nosso contexto mental e no nosso contexto espiritual, né, é a nossa relação com os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles são polares. A nossa espiritualidade, ela é polar. Ela vai variar de intensidade conforme o decorrer da nossa vida. O que nós temos que daí começar a usar para que ela não tenha grandes variações de intensidade no nosso mental e no nosso espiritual é justamente a lei do equilíbrio, junto com o nosso campo vibracional, junto com o nosso campo rítmico, para que a gente possa, enquanto ser humano, enquanto pessoa, transformar a nossa pedra bruta em pedra polida. No decorrer da nossa caminhada, tirar as arestas dessas pedras para que a gente possa trabalhar o nosso eu interior, o nosso microcosmo em relação a esse macrocosmo que é o todo, que é o mentalismo geral, né? Que é o grande mentalismo, o princípio criador, o princípio gerador de tudo, de todos e de todas as coisas. Ora, com isso, a lei da polaridade, quando bem usada junto com a lei do ritmo e o princípio da vibração, tá? O que elas nos levam? Elas nos levam num ponto de convergência entre a matéria, a mente e o espírito. Então, esse ponto, esses três aspectos, eles começam a convergir num único objetivo, numa única conexão. É como se eu tivesse três pistas, e a partir de determinado momento você convergisse todas essas pistas para uma só. Então você tem a pista material, a pista mental e a pista espiritual. A partir do momento que você vai convergindo, você vai ficando numa pista única, numa pista que vai abarcar todos esses princípios e que vai, claro, te levar para a luz, vai te levar para o grande arquiteto do universo, para Deus, para lá, ou para a denominação de Deus, na qual você se sinta mais à vontade de nomear, de usar enquanto espiritualidade, né? Então, a polaridade, ela tem que estar, junto com o ritmo, com a vibração, muito bem regulamentada, ela tem que estar muito bem equilibrada. Por quê? Porque no campo material, nós sabemos que ela influi em relação às doenças físicas, mas no campo mental ela pode influenciar, quando alguns desses aspectos estão desregulamentados, nas doenças psíquicas, na depressão, no estresse, na ansiedade e em muitos outros aspectos da nossa vida que muitas vezes nós sentimos e que muitas vezes a gente não consegue captar de onde vem. Por quê? Porque de alguma forma a nossa vibração, o nosso ritmo, ou a nossa polaridade está desregulada. E assim são com todas as coisas da natureza. Então, por ser uma lei universal, em tudo está presente polaridade, ritmo e vibração. Mesmo que seja em relação à matéria, em relação à natureza, ao planeta Terra, tudo tem esses três princípios mais pragmáticos, que eu gosto de dizer, no seu âmbito, na sua estrutura de vida. E a mesma coisa somos com nós seres humanos, porque diferente de uma árvore, diferente do nosso pet, nós somos, antes de mais nada, seres mentais, porque Deus, Allah, o grande arquiteto do universo, proveu a gente da capacidade de imaginação, da capacidade de mentalizar as coisas e fazer com que essa mentalização concretize os nossos próprios universos, as nossas próprias criações, assim como o todo. Ao mentalizar o grande universo, os diversos universos, ele consegue concretizar através da força do seu pensamento, através da expressão do seu verbo. Ora, com isso nós entramos daí numa outra lei, princípio hermético muito, muito, muito importante, que é o princípio da causa e efeito. O que nos diz o princípio da causa e efeito? Toda causa tem seu efeito e todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente o nome dado a uma lei desconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa da lei. Então essa é a lei que a gente chama de lei da semeadura.
para toda ação que você fizer, e é uma lei física também. Vocês podem perceber que Isaac Newton, ao criar a lei da ação e da reação, ele usou do princípio da causa e efeito, porque muitos desses cientistas, muitos desses grandes mentes, grandes genialidades, de alguma forma ou de outra, eles chegaram a estudar os princípios herméticos, eles eram conhecedores desse segredo e dessa oralidade, dessas leis universais que foram transmitidas ao longo de gerações por gerações, até chegar aos nossos dias e ser comprovada não só pela física, como pela química, como também em relação ao todo universal. Então essa lei da causa e efeito, essa lei da ação e da reação, ela nos diz que para toda ação que nós fizermos existirá uma reação. Você lembra naquele filme O Gladiador, na qual diz que o que você faz em vida repercute para a eternidade? É algo mais ou menos assim. É algo como a grosso modo, eu gosto de comparar com o jogo de xadrez, porque no jogo de xadrez, você ao movimentar um peão, movimentar o bispo, a torre ou o rei, você está realizando uma causa, mas você vai ter os efeitos consequentes daquela jogada. Pode ser que os efeitos se deem na primeira rodada, em 3 ou 4 jogadas depois, mas com certeza virá uma reação em relação àquela tua movimentação no tabuleiro, em relação àquela tua movimentação ao longo do jogo de xadrez. Por quê? Porque muitas vezes você faz uma jogada imediata, mas não se percebe que as consequências virão ao longo das próximas 3 ou 4 rodadas, que até podendo originar um checkmate. Ora, essa lei é mais ou menos, por ser a lei da semeadura, o que a gente também pode falar e expressar sobre ela? Se você planta milho, você vai colher milho. Se você planta tomate, você vai colher tomate. Se você plantar ações positivas, mentalizar pensamentos que fluem de forma positiva, você vai semear pensamentos e ações positivos, pensamentos, e do contrário, se você plantar ações negativas, pensamentos negativos, você vai colher ações negativas, pensamentos negativos. No campo espiritual, a mesma coisa. Para toda ação do teu espírito, toda ação espiritual que você fizer, que você trabalhar, você vai colher reações espirituais das outras dimensões. Você vai colher direto e indiretamente e vai cultivar aquilo que você mentaliza, aquilo que você pensa, aquilo que você é. Então essa talvez seja uma das leis, dos princípios mais importantes. Aliás, eu sempre digo que todos esses princípios são importantes, porque todos estão conectados. Você não consegue trabalhar um só na tua vida, você não consegue trabalhar somente o ritmo, somente a vibração. Você tem que trabalhar eles como um todo. Por quê? Porque o princípio, na realidade, de todas as coisas está aqui e está na mente do Criador, do princípio gerador. Então a lei da causa e efeito é uma lei importante, porque é a lei que vai te dizer assim, como eu falei para vocês, toda ação existe uma reação. Então, toda ação, mesmo que seja uma ação material, uma ação mental, uma ação espiritual, você vai colher alguma reação na sua vida, no seu entorno familiar, no seu trabalho ou na sua espiritualidade. Então não tem como você se desvencilhar disso. Tá? Por mais que a gente pense na causalidade das coisas, não existe causalidade. A causalidade é formada, vai gerar um efeito, e um efeito vai ter uma causalidade. Então, nós não podemos jogar, como muitos jogam, para Deus e lavar as mãos. Jogam minha vida para lá, para Deus, para Shiva, para Buda, e pensar que só isso basta. Não, porque você tem que criar as condições, criar as causas para que a tua espiritualidade, para que a tua mente trabalhe em prol de você. Com isso, nós passamos para o último princípio, que é o princípio do gênero. O que nos relata o princípio do gênero? O gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos de existência. Ora, se ele se manifesta em todos os planos de existência, tá, nós não podemos olhar o gênero, o nosso masculino e o nosso feminino, no campo biológico
das coisas, no campo estrito da biologia, porque em termos mentais, em termos espirituais, a relação do masculino e do feminino é muito mais complexa. Um depende do outro e ambos, os dois, são fatores essenciais para toda a geração desse nosso universo. Então, nos campos mais elevados, a concepção de gênero também muda um pouco em relação ao campo biológico, porque o campo biológico, o que nos diz, o que nós somos biologicamente? Ou você é do sexo masculino ou você é do sexo feminino. Mas, na realidade, nós temos os dois princípios dentro de nós. Como tudo na natureza tem o princípio masculino e o seu princípio feminino. Ora, um pouco mais ativado, outro um pouco menos ativado. Então, são energias, assim vamos dizer, que estão dentro de nós. E a grosso modo nós podemos comparar nós enquanto seres humanos, enquanto seres biológicos. Mesmo muitas vezes você tendo o sexo masculino, você energeticamente muitas vezes você vai ter que trabalhar com o teu lado feminino. Por quê? Porque o racional muitas vezes é atribuído ao masculino e aliás, o consciente o racional ao masculino e o emocional ao feminino. O consciente ao masculino e o subconsciente ao feminino. E assim por diante, o teu yin e o teu yang são forças ao mesmo tempo polares, né? Mas também são forças masculinas e femininas, que você tem que usar da tua racionalidade, das tuas emoções, conforme as circunstâncias da vida. Você tem que trabalhar o teu consciente e o teu subconsciente conforme as circunstâncias da vida. Assim como no campo espiritual, vai ter as forças da natureza e as forças do universo. A partir do momento que essas duas forças se unem, assim como o espermatozoide se une ao óvulo, né, vai criar o quê? Vai gerir uma vida. E essa vida ela vai evoluir através de todos esses outros princípios que nós falamos, vai ser regido por todos esses outros princípios que nós abordamos aqui, de forma que essa vida evolua, né? Ela vai ter as suas fases: nascimento, ascensão e morte, assim como tudo no universo, tudo é na mentalização do todo. O todo concebeu nós para sermos seres que precisamos ser gerados, criados, e nós evoluirmos enquanto pessoas, enquanto mente, enquanto espírito, para que num determinado momento a gente possa morrer talvez para essa dimensão e renascer em outras dimensões. Alguns podem fazer uma acepção ao lado religioso de suas crenças, mas a gente tem que ver de uma forma muito mais ampla, porque muitas vezes você tem que morrer mentalmente para renascer novas ideias, abrir os teus novos horizontes, abrir novas perspectivas. Assim, espiritualmente, por que na maçonaria nós falamos que o maçom ele morre? Por que existe lá na Câmara das Reflexões aquelas alegorias em relação à morte? Porque muitas vezes a gente tem que morrer na nossa vida profana, nos nossos vícios, nos nossos luxos, nos nossos títulos, na nossa vida social, para que a gente possa nascer um ser humano melhor, né? E possamos desbastar a nossa pedra bruta, possamos trabalhar o polimento da pedra até chegarmos à perfeição. E quando chegarmos à perfeição, nós conseguimos nos unir ao todo, que é o princípio gerador, que é o princípio criador. Então, a lei do gênero ela é muito mais ampla. Por quê? Porque ela não pode ser subentendida apenas pelo lado biológico. Se você tem um pênis, você é masculino, e se você tem o órgão reprodutor feminino, a vagina, você é feminino. Até porque nós temos mesmo que falando biologicamente, nós temos os nossos hormônios, nós temos os nossos hormônios que são regulados para que você possa ter características mais masculinas e características mais femininas. A partir do momento que há um desregulamento, que você deixa de ter a produção de seus hormônios, você vai mudar um pouco as suas características físicas e biológicas. Você não vai perder o teu órgão reprodutor, mas você vai ter outras características, como a ausência de pelos, como o crescimento dos mamilos, que vão te dar características um pouco mais afeminadas, tá?
Mas não confundam isso com relação de gênero, de homossexualidade, porque a gente tem que entender esse contexto, como eu já falei para vocês, de forma muito mais ampla. Nós precisamos desses dois, desse princípio, não só biologicamente, como mentalmente e como espiritualmente. Nós precisamos do masculino e do feminino ao mesmo tempo, de forma equilibrada, para que a gente possa tomar decisões, para que a gente possa conseguir enxergar a luz e nos unirmos ao todo, conseguir mentalizar essa luminosidade, essas ideias, esses princípios, para poder, de alguma forma ou de outra, através do nosso consciente e do nosso subconsciente, entender o mentalismo, a correspondência, a vibração, o ritmo e a polaridade e a lei da causa e efeito. Dito isto, tá, vamos passar um pouco para o corpo doutrinário hermético. O que o corpo doutrinário hermético, para a gente estar finalizando a palestra, o webinário, a palestra, ele nos diz, tá, que o pensamento ele é simbólico. Por ser simbólico, muitas vezes nós precisamos transformar esse nosso pensamento, esse nosso mentalismo em alegorias, em ícones, em figuras, e criar um simbolismo em relação a ele, assim como Jesus Cristo, para transmitir a sua mensagem, para transmitir, ou muitos outros profetas, né, muitos outros seres de luz, para transmitirem o seu conhecimento, eles se fazem de parábolas, se fazem de símbolos, de alegorias. Por quê? Porque imagine como é que a gente conseguiria transformar o nosso pensamento em ações se nós não criássemos um alfabeto, se nós não criássemos tecnologia o suficiente para que a gente possa concretizar esse pensamento através do seu simbolismo. Como é que Platão, Aristóteles poderiam chegar até nós, ou mesmo esses pensamentos de Hermes Trismegisto, se a gente não conseguisse transformar isso no simbolismo das letras, no simbolismo das palavras, no simbolismo de nossas expressões, né? Então, esse é um princípio hermético muito importante também e que a gente tem que entender. A própria maçonaria se usa muito desse princípio, desse corpo doutrinário em relação às suas alegorias, em relação à sua simbologia, porque ao pegar o maçom, o operacional, ao pegar o pedreiro da Idade Média e transformar muitas dessas alegorias na maçonaria especulativa, nós estamos dando um novo embasamento alegórico em relação a muitos ensinamentos da própria maçonaria, assim como outras religiões também usam muito desse método, usam muito dessa questão figurativa para agregar valor no nosso dia a dia, para agregar valor, levar o conhecimento, levar sabedoria, de forma que, mesmo para algumas pessoas, consigam captar, ou que todas as pessoas consigam assimilar essas ideias, né, esses conceitos de forma muito mais prática, de forma muito mais racional. Tá? E também nós temos que ver que o segundo princípio do corpo hermético, que é o homem como símbolo emblemático. Ora, quando a gente vê aquela figura do Leonardo da Vinci, que é o homem universal, que ele está com os braços abertos, com as pernas abertas, o que ele nos remete? Nos remete ao simbolismo do homem, né? Porque na realidade o que nós somos? Nós somos pequenos universos dentro de um grande universo. Então, dentro de nós temos todo o simbolismo de todos esses princípios herméticos. Simbolicamente, nós temos o princípio do mentalismo, nós temos o princípio da correspondência, da vibração, do ritmo, da polaridade, da causa e efeito e do gênero dentro de nós, dentro do nosso microcosmo. Mas o nosso microcosmo, diretamente, ele está ligado a um macrocosmo e assim por diante. Então, nós somos símbolos emblemáticos, nós somos um símbolo que corresponde a um universo dentro de nós. E havendo um universo dentro de nós, nós fazemos parte também de um outro grande universo. Nós somos o infinitamente pequeno dentro do infinitamente grande. Então é por isso que nós temos que entender o homem como símbolo emblemático. Tá? E fala-se também no corpo do doutrina hermético, do princípio da correspondência, da complementaridade dos opostos,
da meditação como técnica de ascensão. Meditação, como a gente já falou sobre a teoria da correspondência e a complementaridade dos opostos, eu não vou ser redundante de estar falando novamente aqui para vocês, mas eu vou falar um pouco sobre as técnicas de meditação para ascender. Quando a gente fala de técnicas de meditação, nós não estamos falando de você fazer yoga, você fazer lá Hare Krishna ou qualquer outra filosofia que você cresceu com esses conceitos, né? A meditação é algo muito mais profundo, é muito mais amplo. É claro que você pode usar essas ferramentas que são muito bem indicadas para você se unir tua mente ao todo, fazer com que a tua mente entre no estado vibracional, no estado de ritmo, no estado de polaridade, que através das leis do equilíbrio, e que muitas vezes a gente chama isso de meditação. Então a meditação é você colocar a lei do equilíbrio para vibrar numa frequência correta, entrar no teu ritmo correto, ter a polaridade correta e, claro, ter causas que gerem efeitos positivos, criar causas que gerem efeitos positivos, para que você, daí sim, num segundo plano, você possa entender o princípio da correspondência e o princípio do mentalismo como algo muito mais abrangente, como algo que vai te levar, que vai te acender para você se conectar com o todo, se conectar com a luz, com essa luz superior, com essa luz vibracional que está presente em tudo, que está presente na natureza e faz parte de nosso dia a dia, faz parte do nosso universo, faz parte do todo, né? Não preciso falar mais nada referente a isso. E também nós temos que ver a vida como uma transmutação pessoal. O que é a vida como transmutação pessoal? É aquela história que ao longo dessa palestra, eu dei algumas chamadas em relação a esse aspecto, que é o lapidar a nossa pedra bruta. É que você procurar evoluir enquanto pessoa, progredir enquanto pessoa, para quê? Para que você possa polir a sua pedra, que você possa tirar as arestas da tua pedra e se tornar não só uma pessoa melhor para você mesmo, uma pessoa conectada com a tua mente, conectada com o teu espírito, conectada com o todo, mas fazer com que essa luz se irradie para o seu entorno, para a sociedade, para a sua cidade e, por que não, para o mundo todo, como um universo conectado, como uma matriz onde as pessoas, umas dependem da outra, porque ninguém é ninguém sem ter a ajuda de alguém, né? Ninguém age sozinho, ninguém produz nada sozinho, ninguém faz nada sozinho. Todos nós precisamos de conexões, todos nós precisamos nos unirmos aos outros. Mas para isso nós precisamos também, no decorrer da nossa vida, no decorrer da nossa capacitação, fazer a transmutação pessoal. Os alquimistas sempre diziam sempre procuravam transformar o metal, o chumbo, em ouro, a pedra normal em diamante, em busca da riqueza. Mas, é claro, isso era um pensamento simbólico, era um pensamento simbólico emblemático dos alquimistas em relação ao homem, né? Por quê? Porque o que ele nos remete? Ele nos remete justamente dessa ideia de buscar essa melhoria constante, essa lapidação da nossa pedra bruta, cavando, de certa forma, masmorras aos nossos vícios físicos, aos nossos vícios espirituais, aos nossos vícios mentais, para erguer templos à virtude. E o que é a virtude? É a conexão com esse todo, é a conexão com essa entidade superior, com essa entidade potente, onipresente, onisciente, que é esse princípio gerador, que é o verbo do Gênesis, ou que é o Big Bang dos cientistas, ou que é, sei lá, o paraíso dos muçulmanos. Mas o que importa é que nós temos que sempre estar buscando essa transmutação pessoal e sempre, de alguma forma ou de outra, estar levando isso para uma tríade hermética. O que é essa tríade hermética? É a união de Deus, do cosmos e do homem, de forma que a gente que essa tríade se transforma no uno, numa única coisa, porque a partir do momento que o homem, matéria, se conecta com o cosmos, com a sua mente, né? Porque o cosmos não é só a acepção do universo, o cosmos é a nossa mente, a nossa mentalização. Nós estaremos conectados indiretamente com
Deus, com o grande arquiteto do universo, com Allah, com Shiva, com quem quer que vocês nomeiem como seu Deus ou como crença religiosa, né? Então, essa conexão com Deus, através do cosmos, né, ela entrar lá no princípio inicial, no princípio do mentalismo. Por quê? Porque o Deus, o todo é mente. E o cosmos sendo mental, nós estaremos dentro desse todo. Nós estaremos em linha direta, em conexão direta com esse princípio gerador, esse princípio criador, esse universo dentro de universos infinitos e assim por diante. Com isso, tá, nós podemos dar aquela pincelada final, dar aquela reflexão final. Quando nós começamos a entender esses princípios, essas leis universais, nós conseguimos entender que, se bem usados esses princípios, eles vão garantir para nós uma certa estabilidade material, emocional e espiritual. Principalmente essa tríade hermética, que é o homem material, com o cosmos mental, com Deus o espiritual, ela será essencial no nosso dia a dia, na nossa perspectiva de vida. Por quê? Porque ela irá fazer com que nós, enquanto matéria, ao longo da nossa caminhada, nos tornemos luz, nos tornemos seres mais espirituais, seres que buscam, através da meditação, a sua ascensão, a sua melhoria enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto indivíduo na sociedade e indivíduo como microcosmo, fazendo parte de um macrocosmo. Então, ao nós usarmos esses princípios herméticos, ao nós entendermos a essência deles, quer pelas leis universais, quer pelas leis da sociedade, nós com certeza nos tornaremos pessoas muito mais evoluídas e que progridem constantemente através de um ritmo, através de uma polaridade, da causa e efeito, da lei da correspondência e assim por diante. Eu espero que todos tenham gostado dessa palestra, desse webinário. Eu espero que todos possam, se gostaram, indicar aos amigos, né? E também assistirem minhas outras palestras, meus outros webinários do Instituto Esquadra e Compasso, na qual nós abordamos muito do hermetismo, da cabala e de outros assuntos que buscam de alguma forma, direto ou indiretamente, melhorar a vida de vocês, melhorar a percepção de mundo de vocês e fazer com que a gente concretize, não só vocês, mas eu, diariamente, a lapidação de nossa pedra bruta, a retirada de nossas arestas, para que a gente possa ser pessoas melhores no decorrer de nossa existência. Um grande abraço. Os meus contatos ficam no slide que eu coloquei no final desse vídeo, e espero sinceramente que tenham gostado e tenham apreciado desse pequeno conhecimento. Fui!